Amados irmãos, em Cristo Jesus nosso Senhor, graças a Deus por mais um dia de vida, que nos dê muitos anos de vida, Deus nos dê muitos anos de vida, saúde, felicidade, paz espiritual. E fé que só nosso Senhor Jesus salva. Só Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Nós vamos continuar nos nossos estudos bíblicos em famílias. Estamos lendo o sétimo mandamento: não adulterarás. Todos nós sabemos que o casamento é sagrado, ele foi instituído por Deus. Há um só casamento. Quando o cônjuge morre, aquele que ficou vivo fica com direito a casar com outra pessoa. Se for o homem que morra, a mulher fica com direito a casar com outro homem. E se for a mulher, acho que eu misturei tudo. Se for o homem que morra, a mulher, a viúva, ficará livre para casar com outro homem. E se for a mulher que morra, o homem ficará livre para casar com outra mulher. O casamento instituído por Deus é assim: o casal, marido e mulher, homem e mulher. Sim, o casamento é sagrado, foi instituído, criado por Deus. Vamos ler. O texto é Romanos, mas nós vamos ler Êxodo, aliás, Gênesis, que mostra que Deus criou o homem e criou a mulher. Criou tudo, né? Tudo que existe foi criado por Deus. Gênesis 2, logo no início da criação de Deus. Vamos falar como foi que Deus formou o homem. A formação do homem. Esta é a gênese dos céus e da terra quando foram criados, quando o Senhor Deus os criou, né? Criou todas as coisas, então criou o homem e a mulher depois. Não havia ainda nenhuma planta no campo na terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor Deus não fizera chover sobre a terra. E também não havia homem para lavrar o solo. Mas uma neblina subia da terra e regava toda a superfície do solo. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida. A alma significa, o fôlego, né? Chama-se alma, significa a vida do corpo. O espírito que vive dentro do nosso corpo é o espírito que é imortal, porque a vida tem o tempo da nossa vida aqui na terra. E o espírito é imortal, é para sempre. Vida na terra e vida no céu. Todos aqueles que estão com seus nomes inscritos no livro da vida do Cordeiro, de certeza iremos herdar o reino de Deus. Já temos a certeza. Sim. Mas uma neblina subia da terra e regava toda a superfície do solo. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida. E o homem passou a ser alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado.
Do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores, agradáveis à vista e boas para alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia, repartindo-se em 4 braços. Vamos continuar lendo esse trechozinho, porque muita gente pensa, principalmente os jovens, né, os estudantes, que muitos teólogos ensinam erradamente que o mundo foi feito de um estrondo, foi tudo transformado e aos poucos foram criando vida. Mentira! Foi Deus o Todo-Poderoso, o Deus triuno, o que tudo criou e por ninguém foi criado. Então vamos continuar, é pouco tempo. O primeiro, está falando no... Sim, e saía do rio, um rio do Éden, o jardim do Éden, para regar o jardim, e dali se dividia, repartindo-se em 4 braços. O primeiro chama-se Pison, é o que rodeia a terra de Havilá, onde há ouro. O ouro dessa terra é bom. Também se encontram lá o bedélio e a pedra de ônix. O segundo rio chama-se Gion, é o que circunda a terra de Cuxi, parece. O nome do terceiro rio é Tigre, é o que corre pelo oriente da Assíria. E o quarto é o Eufrates. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore, até aí Eva ainda não existia, de toda árvore do conhecimento do bem e do mal, não comerás. Vou repetir. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Como o diabo já tinha sido jogado do céu para a terra, ele e seus demônios, ele ouviu essa recomendação de Deus. É por isso que Deus diz, nosso Senhor Jesus Cristo, que é o mesmo Deus, disse: quando quiseres orares ao teu Pai que está no céu, entra no teu quarto e fecha a tua porta. E ora em segredo, que teu Pai sabe o que tu queres. Conversar com ele. Porque o diabo, ele está ali para atrapalhar, como ele atrapalhou até a oração de Daniel. Ele estava ali olhando. E usou aqueles invejosos, não é? Que aconteceu o que aconteceu com Daniel, mas Deus o livrou de todo perigo. Sim, agora a formação da mulher. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que ele seja idônea. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os ao homem para ver como este lhe chamaria. Foi Adão que deu o nome a todos os animais. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Deus não se desfez, não é? Do jeito que Adão colocou o nome leão, leopardo, etc., ficou com esse nome. Deu nome, o homem, a todos os animais domésticos, às aves dos céus, do espaço, não é? E a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que ele fosse idônea, compatível com ele, né? Nas opiniões, tudo. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu, tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus
tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. E disse o homem: esta, afinal, é osso dos meus ossos. Imagine a alegria de Adão, hein? Quando viu aquela mulher linda, maravilhosa, que tudo que Deus faz é santo e bom e bonito. Ache feio quem quiser, mas o próprio dono de si, não é? Se acha linda e lindo, porque nós somos criação de Deus. E disse o homem: esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Por isso deixa o homem pai e mãe, e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e outro, o homem e sua mulher, Adão e Eva, estavam sem roupa e não se envergonhavam, porque Deus determinou por um tempo que eles iam ficar como crianças inocentes, até chegar o dia que eles iriam povoar o mundo. Só que o diabo, muito satânico, muito ruim, invejoso, quer ocupar o lugar de Deus, aí sempre querendo causar a ira de Deus, ele se intrometeu e mandou que Adão e Eva comessem do fruto proibido. Eva, como estava sozinha, passeando no jardim, ouviu a voz do inimigo, de Deus e das almas, e ela comeu do fruto, levou para o marido, perceberam que estavam sem roupa, se esconderam, pensando que de Deus a pessoa pode se esconder. Aí Deus perguntou: Adão, por que estás escondido? Aí ele contou o caso, né? Foi da vez que Deus mandou o anjo Miguel expulsá-los e amaldiçoou toda a nação que nascesse de Adão e Eva. E essa nação fomos nós, todo ser humano que nasceu de mulher, só não Jesus Cristo. Jesus Cristo nunca pecou, nasceu de mulher, né? O Espírito Santo de Deus penetrou na virgem, que ela ainda era virgem, mas depois ela teve vida normal com o marido dela. E quando ela teve o menino, foi parto normal, ela não ficou virgem. A virgindade de Maria foi até ela dar a luz de Jesus. Deu a luz de Jesus, acabou ali a virgindade dela. Mas os anticristos, não é? Os vigaristas e o vigarista-chefe, o anticristo-chefe, enganam o mundo, os tolos que não conhecem da Bíblia Sagrada, e ficam toda a vida achando que Maria é virgem até hoje. É mentira. E Jesus diz mais, viu? Pelo apóstolo João. Em 1 de João, nós podemos ver que o João diz assim: aquele que disser que Jesus não veio em carne é o anticristo. Porque se Maria teve Jesus normalmente, eu até acho, por minha conta, que até foi José que ajudou no parto. Não tem a tripa umbilical? José devia estar lá, não é? Que o menino, quando nasce, não pode ficar agarrado na tripa umbilical da mãe. José estava junto e fez o parto. Maria ficou como toda mulher que tem filhos normais fica. E isso não diminuiu Maria em nada. Ela foi serva do Senhor Jesus, reconheceu que ela estava ali cumprindo uma obrigação. Maria nunca permitiu que ninguém se ajoelhasse diante dela para adorá-la, senão ela seria o diabo. O apóstolo Paulo disse: se chegar aqui, estava falando dos apóstolos, um anjo e se deixar ser adorado, ele é o diabo. Porque o próprio anjo, quando João Evangelista recebeu aquelas visões, né, que o anjo falou com ele, apareceu a ele, ele disse, se ajoelhou. Quando João Evangelista se ajoelhou, o apóstolo de Deus
se ajoelhou diante do anjo, o anjo que fez, disse, levanta, que eu sou homem como tu, eu sou conservo teu e dos teus irmãos, os profetas. Adora a Deus. Quando você vê alguém adorando um ídolo, uma imagem de escultura ou uma pessoa, é porque ele não tem Deus, ele está enganado. Viu? Ninguém vai atirar pedra no coitado não, que ele está sem Deus. Na primeira oportunidade, nós explicaremos a ele, leia a Bíblia, meu irmão ou minha irmã, que você fica conhecendo Deus, você não conhece. É assim. Agora nós vamos continuar falando sobre como é que deve ser a vida de um casal fiel, tão fiel um ao outro, como a Igreja de Jesus é fiel a Ele. Se a Igreja de Jesus, aquela que Deus, em Atos 20, 28, o apóstolo Paulo está dizendo, a Igreja de Cristo, que o próprio Deus a lavou em seu próprio sangue. Pai, Filho e Espírito Santo é um Deus triuno, é 3 em um só. Era Jesus que estava derramando o sangue dele. Mas Paulo disse, o próprio Deus derramou, a lavou em seu próprio sangue. É grande, a grandeza de Deus só entende quando o Espírito Santo está no nosso espírito, nos revelando, nos ajudando a ter o discernimento. Então aqui, vamos ler Romanos, capítulo 7, que é o texto do nosso estudo de hoje. Falando sobre a importância, o valor do casamento. Foi instituído por Deus. Essa história que há hoje em dia, que o anticristo está admitindo, não pode casar homem com homem, mulher com mulher, isso é coisa satânica. Foi por isso que Deus acabou com Sodoma e Gomorra, porque lá era o que tinha. Era o homossexualismo, o lesbianismo, todo tipo de safadeza, prostituição. Que Deus amaldiçoa. Deus tocou fogo em Sodoma e Gomorra. Então, a analogia do casamento. Porventura, por acaso, Paulo está falando com a igreja de Jesus, e aquela igreja que já entende da palavra de Deus. É membro do corpo de Cristo. Nós juntos, pode ser o mundo inteiro, se tiver a mesma fé, a mesma vocação, o mesmo Senhor Jesus Cristo, o único Deus, não é? Pai de todos, por todos e em todos, o único batismo, o único Espírito Santo, uma única vocação, que foi Deus quem nos deu a vocação de segui-lo até a volta de Jesus e para sempre, não é? Então, diz o seguinte, porventura, ignorais, ele quis dizer, por acaso vocês estão enganados? Irmãos, ele chamou irmãos porque nós somos uma irmandade. Eu e você, meu amado irmão, minha amada irmã, que cremos na mesma fé. Se você leu, eu já preguei essa palavra aqui, de Efésios 4. E pode ler de Efésios de 1, 4 de 1, se não me engano é até o 11, que fala a igreja de Deus, as ordens da igreja de Deus. Por aí tem muitas denominações variadas, mas quando você lê Efésios 4, você vai descobrir que a verdadeira igreja está aqui na Bíblia. O corpo de Cristo, aquela igreja que é fiel, aquelas pessoas fiéis a nosso Senhor Jesus Cristo como Senhor, advogado entre nós e Deus, único Salvador da nossa alma. Essa é a igreja fiel. A igreja que tiver outra pessoa, figura, imagem de escultura, nomes que não sejam o nome de Jesus, o nome de Deus, é falsa. Satanás mora ali. Deus não entra ali. Então vamos, Deus compara a igreja dele com o casamento fiel, viu? Entre um homem e uma mulher. Porventura ignorais, irmãos,
pois fala aos que conhecem a lei. Fala na lei dos mandamentos, que a lei é santa e boa, mas a lei dos mandamentos só mostrava os mandamentos. Como Jesus ainda não tinha derramado o sangue dele para nos lavar, nós ainda não tínhamos mandado o Espírito Santo morar no nosso espírito, então nós não tínhamos garantia nenhuma para dizer, eu não cometo tal pecado, porque cometia sem perceber. Mas quando Jesus veio, ele assumiu a lei. Os costumes foram tirados, guarda de dias, de meses, de anos, de festa, de lua nova, de sábados, não coma isso, não coma aquilo. Tudo isso foi tirado, só vale os 10 mandamentos. Jesus não tirou nenhum, ele veio reforçar. Ele assumiu o descanso do sábado. Hoje Jesus é o nosso sábado, é o nosso descanso. Creia em Jesus e serás salvo, tu e tua casa. Agora o nosso descanso é espiritual, não é material. A matéria, nós podemos descansar o tempo que nós quisermos, o dia que nós quisermos. Mas o espírito, o descanso do nosso espírito, é nosso Senhor Jesus Cristo. Sim. Porventura ignorais, irmãos, pois falo a quem? Aos que conhecem a lei, pela Bíblia Sagrada, não é? Que a lei dos mandamentos, que a lei tem domínio sobre o homem, toda a vida. Ora, a mulher casada está ligada pela lei ao marido, enquanto ele vive. Mas se a comparação é grande, viu? Entre essa passagem e a morte, o sepultamento e a ressurreição de Cristo. É a comparação, olha. Ora, a mulher está casada, está ligada pela lei, a lei dos mandamentos, né? Não adulterarás, não arranjarás outro homem, tudo isso aí é errado. A pessoa não pode fazer. Está ligada à lei do marido, enquanto ele vive. Mas se o mesmo morrer, desobrigada ficará da lei conjugal. Porque se o marido morre, a pessoa fica livre, não é? E se a mulher morre, o marido fica livre. De sorte que será considerada adúltera se, vivendo ainda o marido, unir-se com outro homem. Da mesma forma é o homem, viu? Daquela vez que aqueles fariseus pegaram aquela mulher em pleno adultério, ela estava com um homem lá. Ninguém sabe qual dos dois era casado, ou se eram os dois, estavam sendo falsos ali, né? Mas Deus vê tudo. Aí naquela hora chegaram com a mulher, jogaram ela lá nos pés de Jesus, mas cada qual estava com a pedra na mão. Eles obedeciam os mandamentos para viver bisbilhotando a vida de quem não guardava. Isso não vale. Deixe que as pessoas se espelhem em nós, com o nosso testemunho, nos observando. Não é nós nos vangloriando, não, lá fora. Viu? Deus não gosta disso. Então jogaram a mulher lá e disseram, na tua lei, com Jesus, né? Na tua lei, o que tu farias se encontrasse essa mulher que foi pega em pleno adultério? O que tu farias na tua lei? Aí Jesus olhou para cada um deles, cada qual com a pedra que não tinha mais tamanho na mão. Aí disse assim, quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Jesus conhece até o nosso pensamento, viu que todos eles ali estavam se amostrando, porque se adulterar é pecado, eles iam matar a mulher. É pecado também. Eles não pensaram isso. Eles só queriam se mostrar importantes e limpos. Então, quando Jesus estava escrevendo assim na areia, quando levantou a vista, só viu a mulher. Disse, mulher, onde estão os teus acusadores? Ela disse, foram embora, Senhor. Aí Jesus olhou para ela e disse, eu também não te acuso, porque enquanto tem vida, tem esperança, viu, meus amados irmãos? Não vou dizer que vocês vivam fazendo mal, não. Mas se por acaso, Paulo diz assim, quem estiver em pé, firme na fé que já está salvo.
e que é o templo do Espírito Santo de Deus, e tem um lugar no céu reservado para a pessoa. Quem estiver de pé, olhe, não caia, e se cair, não ficará prostrado. Deus o levanta e o torna mais forte ainda, nos dá mais coragem para nós pregarmos, que Deus nos livre que nós caímos em pecado, meu Jesus. Estou fazendo a comparação, né? Aquele que cair, não fique se alguém disser, mas você era santo e agora fez isso. Pessoa, ore a Deus. Ore por aquele que fez isso, que caiu naquela fraqueza, naquele domínio maligno, né? A pessoa não deve negar Jesus, porque senão o Espírito Santo sai da pessoa que é crente e fiel a Jesus. Não pode negar, não pode se envergonhar do nome de Jesus. Ora, nós somos capazes até de morrer por Jesus, que ele morreu por nós. Imagine dizer, Jesus Cristo é meu Senhor. Pode o anticristo, a besta, bater da porta. Quem é o seu Senhor? Nosso Senhor Jesus Cristo. E o seu, quem é? Ele sai que sai fino, né? Que o diabo tem medo do nome de Jesus. Sim, então Jesus disse, vai e não peques mais. Naquela hora, o Espírito Santo de Deus penetrou naquela mulher que era adúltera. Viu como é os poderes de Deus? Deus transforma as vidas de um momento para outro. E ela foi viver sem pecar mais, porque o Espírito Santo passou a morar nela, porque o nome dela já estava escrito no livro da vida do Cordeiro, desde antes dela nascer, no ventre da mãe dela, como nós também. Desde antes da criação do mundo, Deus já escreveu o nome de todos aqueles que têm de ser salvos. Diz que ninguém deve dizer, aquele está perdido, aquela ali está perdida. Não, nós no nosso íntimo, pela fé que nós temos no que Jesus prometeu e fez, mandou o Espírito Santo morar no espírito de todo aquele que crê em Jesus com fidelidade. Por essa fé que Deus nos deu, nós garantimos, não por essa carne fraca, que nós erramos, falhamos até no pensamento, palavras e obras, durante o dia, até dentro da nossa casa, a gente nem percebe. Mas de noite, oremos o Pai Nosso, completo, sem Ave Maria, Santa Maria, que isso aí foi o anticristo de Roma que botou. Como está na Escritura Sagrada, Romanos 6, se não me engano é de 5 por diante, que tem a explicação, como é que a pessoa deve, o procedimento da pessoa orar diante de Deus, e até o final, o Pai Nosso inteiro, até o final. Então, ali é uma reflexão da nossa vida diária. Nós podemos observar cada palavra, perdoar. Se nós quisermos ser perdoados, nós temos que perdoar quem nos fez o mal e perdoar também a quem vier nos pedir desculpas ou perdão, não é? Depende. Nós estejamos prontos e não só é perdoar uma vez, não, que o diabo derruba muitas vezes a pessoa lá, viu, que não tem Deus. E quantas vezes ele errar e precisar do socorro, nós até oramos por ele, para ele não cair mais na tentação maligna. Pronto, e aquela mulher, graças a Deus, foi viver vida normal, não pecou mais. Sim. Ora, a mulher casada, eu vou recomeçar esse segundo versículo 2. Ora, a mulher casada está ligada pela lei ao marido. Por isso que a gente usa a aliança, não é? Quando o juiz... Eu não sou casada no civil, mas aqui meu esposo faleceu, faz 4 meses, mas eu sou casada com minha família, olha aqui. Tem mulher que tira as duas, não é? Cada qual faz como achar melhor. Aí a pessoa, sim, diz aqui, ora, a mulher casada está ligada ao marido, à lei ao marido,
a lei do juiz, não é? No caso aqui na terra, enquanto ele vive, mas se o mesmo morrer, desobrigada ficará da lei conjugal, tanto para o homem como para a mulher, viu? É para os dois, ou um ou outro que morrer primeiro, o outro fica livre. De sorte que será considerada adúltera, se vivendo ainda o marido, do mesmo jeito é o homem, será um adúltero, unir-se com outro homem, e o homem unir-se com outra mulher, a mulher estando viva, não é? Porém, se morrer o marido, ela estará livre da lei e não será adúltera se contrair núpcias, casamento, com outro homem. Assim, meus irmãos, também vós morrestes, agora a comparação do casamento fiel com a igreja fiel a Jesus. A igreja somos nós, né? Que formamos o corpo de Cristo, ele é a cabeça. Nós somos o corpo de Cristo, os membros do corpo de Cristo, né? E aqui está comparando o casamento fiel com a igreja fiel a Jesus. Vejam só, de sorte que será considerada, sim, aqui eu já disse, assim, meus irmãos, também vós morrestes relativamente à lei, por meio do corpo de Cristo, para pertencerdes a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. Quer dizer, quando Jesus foi sepultado, nós, as velhas pessoas pecadoras, nós fomos sepultados com Cristo, ele estava levando a nossa velha pessoa pecadora. Fomos sepultados com Cristo. A igreja ficou triste, chorou por 3 dias, enquanto Jesus ficou no túmulo, não é? Então, quando Jesus foi sepultado, nós fomos sepultados com ele. Quando Jesus ressuscitou, foi aí que ele nos deu vida eterna, vida espiritual que nós não tínhamos. Nós éramos comparados com animais irracionais, abortivos. Uma pessoa, um nenenzinho que a mãe, quando pensa que ele está vivo, aí ele espirra lá do ventre da mãe, morto, né? É um abortivo. Então quer dizer que nós éramos considerados por Deus dessa forma. Para Deus nós éramos mortos. Jesus foi quem nos deu vida. Olhe. Assim, meus irmãos, também vós morrestes relativamente à lei, por meio do corpo de Cristo, para pertencerdes a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos. Vá a pessoa ficar agarrada ao Senhor morto? Não pode. Morreu, morreu. Ele ressuscitou. Hoje nós estamos abraçados na nossa crença, é no Jesus ressuscitado. Não que